Fala, corredores, bom dia. Hoje segundona, acordei animadão, hein? 4:30 da manhã, já tava de pé. E o tempo tá uma delícia, ó. Tá frio, tá chovendo. Tá muito bom para correr. Mas é o seguinte, hoje eu vou comentar algo que aconteceu no meu penúltimo treino, que eu achei muito interessante, que foi o seguinte: eu tava correndo, tava numa ilha normal, não tava atrapalhando carro nenhum, sabe? Não tava no meio da via, nada. E aí um sujeito de um motorista de um carro simplesmente olhou pra mim e fez assim, né? Do tipo, não tô aprovando o que você tá fazendo, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu, olha a capacidade que a gente tem de incomodar os outros sem simplesmente fazer nada, né? A única coisa que eu fiz foi passar na frente do sujeito, quer dizer, aliás, ele cruzou, né? Eu realmente não estava na rua, eu estava em cima da ilha. E aí eu fiquei pensando sobre isso alguns dias, e por isso que eu decidi fazer esse vídeo, né? Porque no final, quando a gente percebe uma reação dessa completamente fora de propósito, na prática o problema tá com ele, né? Não tá comigo. Então, de repente o sujeito tá lá numa vida complicada, era, sei lá, 6 da manhã, eu tava correndo enquanto ele tava, sei lá, saindo para trabalhar ou resolver algum problema. Então, às vezes a pessoa tá lá com um problema familiar, financeiro, de saúde, afetivo, sei lá, qualquer coisa. E quer justamente fazer aquilo que nós estamos fazendo. E como ele não consegue, qual que é a primeira coisa mais fácil de fazer? É criticar, é levar o outro, ao invés de tentar olhar aquilo como fator de motivação para você subir, o normal é a pessoa tentar empurrar para baixo. Então o objetivo desse vídeo não é fazer um vídeo negativo, nada disso, é justamente perceber que esse tipo de comportamento existe, faz parte. Eu não sou Madre Teresa de Calcutá, manja Dalai Lama, muito menos do Chico Xavier, eu compreendo isso, mas assim, eu não... Sabe, cada um que se vira, mas se você quiser ajudar a pessoa, quer dizer, fizer parte do seu círculo familiar para levantar a pessoa, é louvável, entendeu? Então, quando a gente percebe esse tipo de comportamento, você tem que trabalhar muito mais ajudando do que criticando, ou seja, o que for, mesmo que aí a nossa reação vai ser sempre de autodefesa, porque foi um comportamento, sabe, ridículo. Então, eu acho que é legal comentar sobre isso, porque às vezes a gente percebe esse tipo de comportamento, mas quando não aborda, fica aquela coisa assim, tal, será que eu estou fazendo certo? Às vezes a gente pega o problema para nós, né? E isso é muito nítido. Tem a mulherada que corre e tal, e que publica a rotina delas no Instagram, e vira e mexe elas colocam algum comentário de uma mulher que criticou e tal, porque com a rotina, com filhos, trabalho e tal, tem muitas mulheres que não conseguem. Aí o que elas fazem? Elas criticam os que conseguem, que é mais fácil você empurrar para baixo do que subir junto, né? Então tenha sempre em mente o seguinte: se você, primeiro, fazer exercício tem que fazer, tá? Eu estou falando de exercício, mas corrida, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser academia, tal. E se você está tentando ingressar numa rotina de atividade física e percebe esse tipo de comportamento, porque esse comportamento pode vir de fora, como isso que eu comentei, com um sujeito que nunca me viu na vida, nem vai ver de novo, tem uma postura de desaprovação, isso pode acontecer dentro de casa, por exemplo. Então, às vezes você quer, sei lá, você é esposa, quer começar a fazer exercício e o marido fica com aqueles comentários, pô, mas vai pra academia de novo, mas vai ver aquele, sei lá, o bonitão da academia, ou, pô, você tá acordando às 4 da manhã para correr, sabe? São pequenos comentários que vão minando a boa vontade da pessoa em praticar exercício, e aí às vezes a pessoa parou de fazer exercício não por ela, mas pelo meio. Olha que curioso isso. Então, fique atento a esse tipo de comportamento. Eu falei da esposa, mas poderia ser o marido, seja o que for. Quer dizer, para mim tá aqui correndo, tudo bem, são, sei lá, 6 da manhã agora, mas isso é um comprometimento familiar. Eu corro por quê? Porque minha esposa tá lá com meu filho agora, mas depois, se ela for fazer alguma atividade física, eu vou cuidar do meu filho e por aí vai. Então é um esforço familiar. Quer dizer, se você tem alguém aí que não tá colaborando, às vezes a pessoa faz isso não é por mal, né? Sei lá, às vezes vai fazendo, simplesmente tá agindo no automático. Então explicita isso, deixa claro, olha, você tá aqui, ó, de novo, ó, tá colocando sei lá, um empecilhozinho e tal, ó, fez um comentário infeliz. Então não deixa, tenha sempre atenção a essas posturas assim que são que minam a capacidade física, e vamos fazer exercício, vamos curtir. E se você tiver contato com pessoas que estão tentando te empurrar para baixo ou desaprovando e tal, tenha em mente que você está fazendo justamente aquilo que a pessoa morre de vontade de fazer.
Quem mais te critica é quem mais gostaria de ser como você é. Fechado? Então a ideia desse vídeo é ser positivo, porque isso acontece o tempo todo, mas você tem que ficar atento para que isso não te desanime de forma alguma. Aliás, não vou nem falar que isso tem que te motivar, porque não é isso, né? Você simplesmente observa, vê que não é um problema seu e segue seu caminho e tal, e na medida do possível, se quiser ajudar e conseguir ajudar, ajuda, por que não? Fechado? Então bons treinos, boa semana, e tá delícia hoje, hein? Falou!